falamos no começo desse programa, nós vamos discutir 6 características que fazem a diferença. A diferença que faz a diferença entre um indivíduo bem-sucedido e um indivíduo que batalha, não consegue chegar a lugar nenhum. Nós vamos discutir agora as 2 restantes, trabalho e ambição. Vamos começar com o trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Olha o operário de fábrica. Ele levanta cedo, carrega uma marmita com ele, trabalha o dia todo, volta para casa à noite, faz isso anos e anos e anos e aposenta com salário mínimo. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Trabalho sozinho não traz sucesso. Onde que está o segredo? Isso é que você vai aprender agora. O segredo está no seguinte: para você ser bem-sucedido, você tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que gerar ação. Só que o bonito é que, para fazer acontecer, não significa necessariamente que você as faça. Escutou bem? Fazer acontecer não significa que você tenha de fazê-las. Existe uma coisa chamada delegação. Uma palavra bonita que pouca gente entende o significado. Eu vou explicar para você aqui qual o significado da palavra delegação. Delegação significa o seguinte: eu vou solicitar a alguém fazer no meu lugar, alguém este que eu sei de antemão que vai fazer pior do que eu faço. Eu já sei de antemão. E vou solicitar por 2 razões. Primeiro, porque eu, delegando, vai me dar tempo livre para fazer outras coisas mais importantes. E segundo, tão importante quanto a primeira, eu vou dar ao outro indivíduo a oportunidade de crescer. Você chegou onde você chegou na sua profissão porque alguém delegou alguma coisa, alguém deixou você fazer antes de você estar bom naquilo. Então, quando eu delego alguma coisa para alguém, de antemão eu sei que a pessoa vai fazer pior do que eu. Mas mesmo assim eu delego. Eu delego porque eu dou a ela a oportunidade de melhorar. E ao mesmo tempo eu me libero para poder fazer as coisas mais importantes. É importante você entender isso. Porque o que realmente dá resultado no mundo é você ter ideias abstratas e implementá-las. Quanto mais abstrata for a sua ideia e implementada, que ter só ideia também não adianta, mais rendimento você vai ter. Se eu tiver uma ideia sobre transportes, vai gerar mais dinheiro que se eu tiver uma ideia sobre carros. Que vai me dar mais dinheiro se eu tiver uma ideia sobre Ford. Que vai me dar mais dinheiro se eu tiver uma ideia sobre Del Rey. Que vai me dar mais dinheiro se eu tiver uma ideia sobre rodas do Del Rey. Então, quanto mais abstrata, mais hierarquicamente superior for a ideia e implementada, mais rendimento ela vai ter. E quando eu crio uma ideia muito grande, eu não tenho condições de implementá-la sozinho. Eu preciso de uma equipe, eu preciso de delegação. Eu sei que gente vai fazer errado. Então é importante você entender esta característica. É importante também você entender, se você trabalha para alguém, que o maior erro que um indivíduo pode cometer na vida é pensar que ele trabalha para os outros. Você não trabalha para ninguém, meu amigo. Você pode até ter alguém que lhe dê um salário no fim do mês, alguém que lhe pague uma secretária, que tem um telefone, etc. Mas na realidade, você está sempre trabalhando para você. O Napoleon Hill mostrou, naqueles milionários, aqueles que começaram pobres, foram funcionários e terminaram ricos, todos eles tinham uma característica em comum. Eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque isso estava dando a eles know-how, conhecimento de como administrar uma empresa. E quando eles abriam a deles, eles já tinham essa experiência. Porque o indivíduo, de modo geral, diz assim: não, eu não vou me empenhar nessa empresa porque ela não é minha. O dia que eu tiver a minha, sim. Mas aí você perde a oportunidade de praticar ser dono de empresa. Você pode praticar ser dono de empresa na empresa do outro. Gastar como se fosse sua, economizar como se fosse sua, administrar como se fosse sua. E com isso, você está pegando know-how para administrar a empresa. Importante você entender isso. O maior erro que você pode cometer é pensar que você trabalha para os outros. Você não está trabalhando para ninguém.
você está sempre trabalhando para você. Esse conceito é fundamental que você entenda nesse mecanismo. A outra coisa importante que você tem que entender em termos de trabalho é o seguinte: existe uma grande diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer a coisa bem feita. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Tem indivíduo que passa a vida inteira fazendo bem feito, coisa que não precisa ser feita. Ora, se não precisa ser feito, não há razão de você fazer. Eu acho que todas as vezes que você for fazer alguma coisa que envolva tempo ou dinheiro da sua parte, você tem que parar e questionar. Isto é realmente importante ou não? Se a resposta é não vai perder tempo colocando isso, porque está gastando energia por nada. Tem uma história muito interessante que eu conto, que é o seguinte: nos Estados Unidos é uma sociedade de consumo muito maior que a brasileira. E nos Estados Unidos troca-se aparelho doméstico com muito mais frequência do que aqui, incluindo geladeiras. E se você é mais antigo, se você visita a sua avó, você vai ver que a geladeira da sua avó, se ela é mais antiga, ela é diferente da sua. Ela tem uma tranca na porta, né? Que as geladeiras mais modernas hoje não têm. Mas essa geladeira, nos Estados Unidos, houve uma situação, uma época, em que aquelas geladeiras eram mudadas, renovadas, então a geladeira velha ou ia para o junkyard, ou ia para o ferro velho, ou ia para o basement, que é o lugar mais baixo da casa. E as crianças gostam de brincar com aquilo. Então aconteceu 3 ou 4 casos, praticamente numa semana, por coincidência, onde crianças americanas, de 3, 4, 5 anos, brincando, entravam dentro de uma daquelas geladeiras e a porta batia e elas ficavam presas. E morreram asfixiadas. Então foi uma grande confusão nos Estados Unidos, e eles resolveram fazer o seguinte: criar uma tranca de dentro para fora também, para poder abrir a geladeira caso alguém ficasse preso dentro da geladeira. E montaram um sistema onde eles iam ensinar todo o jardim da infância como fazer isso. Nós estava prontinho para começar, veio um sujeito e disse: para, não precisa nada disso. Coloca um imã na porta da geladeira, como você tem hoje na sua casa. Quando a porta fecha, o imã segura. Se alguém ficar preso lá dentro, é só empurrar com o pé, abre. O cara disse: mas eu já estou com tudo montado para ensinar. Disse: mas não precisa. Olha a diferença. Eficiência: eu estou com tudo montado para ensinar todas as crianças do jardim da infância como abrir geladeira de dentro para fora. Eficácia: não precisa. Então, eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Quando uma coisa é realmente importante, vale a pena fazê-la mal feita. Isso é que você tem que entender. Então, você tem que entender o seguinte: todas as vezes que você for fazer alguma coisa que vai requerer tempo ou dinheiro da sua parte, pergunte: isso é realmente necessário ou não? Se a resposta for não, não perca tempo. É importante você entender isso. É importante também se entender no seu trabalho que, se você tem a função, se você quer ter a função de líder, existem certas características de liderança no trabalho. Por exemplo, o líder é um visionário. Ele tem uma visão. É importante você ter uma visão. E a visão geralmente tem que ser maior do que a instituição. Nunca pode ser uma visão de uma empresa ganhar dinheiro. Pode ser consequência. A empresa está lá para ganhar dinheiro. A empresa tem que ter lucro, senão tem que fechar. Mas não pode ser visão. Visão é importante, uma visão maior para servir a sociedade. E como consequência você ganha dinheiro. O indivíduo, para ser líder, tem que entender de realidade. Ele tem que saber qual que é o mercado. Porque se você não entender do mercado do seu produto, não tem jeito de você ir para frente. Então você tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração que você tem que ter coragem para implementar coisas, para transformar a realidade em visão. E todas as vezes que você falar alguma coisa, fizer alguma coisa, ou ser alguém no sentido de mudança, meu amigo, você vai ser criticado. Você tem que entender o seguinte: criticismo faz parte do sucesso. Você, para ser bem sucedido profissionalmente, você tem que estar disposto a ser criticado. Porque o único jeito, eu tenho uma fórmula mágica para você: você nunca será criticado na vida. É muito simples. Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Porque no momento que você falar alguma coisa, no momento que você fizer alguma coisa, ou no momento que você for alguém, você vai ser criticado. Então, uma das coisas que você tem que treinar bem cedo é o seguinte: eu vou ser criticado. Eu vou ser criticado no meu trabalho, eu vou ser criticado na minha empresa, eu vou ser criticado no meu bairro, se eu fizer alguma coisa diferente. Então, isso que você sair fora do que eu chamo a boiada.
O que eu chamo da boiada? Se tiver uma boiada, se um boi cair no buraco, você sabe que o outro que vem atrás cai também? Porque o boi, a única coisa que ele faz é olhar no traseiro do outro. Se um caiu no buraco, o outro cai. O cavalo já não é a mesma coisa. Se um cavalo cair no buraco, o outro não cai. Então, se você faz parte da boiada, ninguém lhe incomoda, porque está um seguindo o outro. No momento que você saiu fora da boiada, diz, olha, eu tenho uma coisa diferente para lhe mostrar. Imediatamente, criticismo vai começar na sua vida. Faz parte do esquema. É impossível você ser bem sucedido sem ser criticado. Então é importante você entender isso. Então essas características são fundamentais para você entender esse aspecto do trabalho. Então, você nunca trabalha para ninguém, você está sempre trabalhando para você, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa que você tenha de fazê-las, você pode delegar. Isso aí é importante você conceber isso. E que a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem feito, eficácia é fazer o que precisa ser feito.